Agora nós vamos resolver o exercício 16 e ele fala o seguinte: a gente vai investigar a variação da área de um triângulo isósceles de lados AB igual a C igual a 5, quando o lado BC varia. Bom, então, para fazer essa atividade, eu vou fazer o seguinte: eu vou construir dois controles deslizantes. Um controle deslizante vai ser a base, ela vai variar, por exemplo, de 0 até 10. E um outro controle deslizante vai ser o lado. Nesse caso, eu vou deixar ele também de 0 a 10, só que ele vai ter um valor fixo, tá? Ele vai ter valor fixo de 5. Então, eu vou variar essa base aqui. Eu vou ver o que acontece com a área do triângulo isósceles quando o lado for 5, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um segmento com comprimento fixo. O comprimento vai ser B, né, que é a base. E aí eu vou construir então dois círculos de centro e raio, com raio L, e o outro também aqui com raio L. E aí eu tenho então o triângulo isósceles de base B, base B, vou botar uma corzinha nele, e lado variável, né? Eu não preciso dos rótulos do segmento, eu não preciso desses círculos aqui. Então, eu quero verificar o que acontece com a área desse triângulo no momento que eu vario o lado. Então, vamos determinar aqui a área. Tá? A área é essa aqui. Vamos ver quando é que eu tenho uma maior área, né? Quando o triângulo é equilátero? Quando será que vai ser? Ó, parece que não, né? Ele já passou de equilátero e agora que a área começa a diminuir. Então, tá aparecendo que tem alguma coisa a ver com o ângulo. Eu posso medir esse ângulo aqui. Quando o triângulo for um triângulo retângulo, tá pintando que eu tenho a maior área, né? Bom, como é que a gente vai fazer aparecer a função aqui? Mesma ideia, né? O que a gente vai fazer aqui? Para aparecer a função, eu vou precisar de um ponto P. Quem é que está variando? Quem está variando é o B, né? E quem está me dando a f de x, a função, é a área do triângulo, T1, mesma ideia. Tudo igualzinho. Aqui, então, eu vou mudar a cor. Vou colocar um pouquinho maior. Habilitar o rastro. E aí a gente pode verificar que quando eu venho e trabalho aqui com essa variável b, quando eu movimento b, a área modifica. Parece que é uma função quadrática, mas será que é uma função quadrática? Né? Tá parecendo, mas eu não colocaria, não apostaria todas as minhas fichas nisso. Por quê? Porque ela não é simétrica, ó, ela é bem assimétrica. Então, para a gente verificar que tipo de função é essa, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, tá? Então, esse aqui ainda é o restinho da outra. Qual é a função que descreve o comportamento da área quando o lado AC varia? Então, olha o seguinte, aqui, nesse caso, o valor do B para a gente é x e aqui cada um dos lados é 5, tá? Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu posso separar esse triângulo em dois triângulos, né? A área de um triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2. Eu não sei qual é a altura, então eu tenho que determinar. A base, no caso, é x. A altura, eu uso o teorema de Pitágoras, né? E encontro que a altura, então, é essa coisa bonita aqui. Agora, se eu substituir na fórmula, eu tenho esta área aqui. Então, observem que, de fato, não é uma
função quadrática, né? É aquela função bonitinha ali que é x vezes a raiz quadrada de quem? De 4b quadrado, no nosso caso, menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 4, tá? Então, essa é a cara da função. Deixa eu só colocar aqui na janela de visualização. Opa, alguma coisa não funcionou bem. 4b, não, 4L. 4L, L ao quadrado, aplicar. Agora vai funcionar direitinho. Olha só que bonitinha, tá ali a função. Tá, e aí depois é só uma questão de ajeitar o domínio, que vai ser de 0 até 2 vezes o L ali, como a gente quer. No momento que a gente modificar o tamanho do B aqui, modifica, e se eu modificar o tamanho do L, modifica a função também, tá? Então, é por isso que a gente já coloca em termos das variáveis. Eu vou gravar aqui, essa aqui é a atividade, então, 16. Feito para essa aqui. A atividade 17, então, fica como um desafio para vocês, né? Que a gente tem que investigar aqui a variação da área do triângulo quando o ângulo formado varia. Então, vocês podem usar essa mesma ideia, só que ao invés de ser o x para vocês, a variável, ao invés de ser b, né, quando for fazer o ponto P, em vez de colocar o b, vocês vão colocar o ângulo alfa. Então, ela fica como um desafio. Se caso vocês não conseguirem fazer, eu faço um vídeo explicativo para ela também. Então tá, pessoal, é isto. Até as próximas.